Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de longe, gente de perto, tudo bem? Estamos em mais uma edição do podcast Arte e Notícia, 11º episódio, o episódio 11. E nesse episódio 11, um entrevistado super especial. Já já você vai saber quem é. Meu agradecimento a você que está conosco desde o nosso primeiro episódio e a nossa audiência crescente. Meu muito obrigado pela confiança, e o nosso trabalho é feito pensando em vocês. Sempre em nome de Ortiz Contabilidade e Condomínio, também do site O Independente, Djalma Mecânica Automotiva e Serre Brindes, diretamente aqui dos Estúdios Pinheiros, hoje recebendo, eu diria que é uma figura mítica. Você é uma figura mítica? Valentim Viola, obrigado por atender o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado a você pela oportunidade, mas não sou nenhuma pessoa mítica, não. Vamos parar por aqui. Tem muita história para contar, né? História tem muita história. O Tim é uma das pessoas que tem uma memória viva da história do passado, né? E recente, inclusive, da cidade de Araras, mas tem muita coisa para ser lembrada aqui, e hoje é a oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para a sequência do nosso Arte e Notícia, hoje recebendo o jornalista e empresário Valentim Viola, do Opinião Jornal. E voltamos aqui no Arte e Notícia, 11º episódio, e você pode participar conosco. Aliás, tem sorteio. Nesse episódio, nós vamos sortear o trabalho, 2 CDs do duo Música de Interior, Daniela Rovani e do Rafael Cardoso, que estiveram aqui no Arte e Notícia e recentemente promoveram o lançamento do novo álbum, enfim, um trabalho maravilhoso, né? Um casal incrível e músicos, artistas maravilhosos também. Como é que você pode faturar? Eu vou ser bonzinho, hein? Tá valendo os 2 CDs para quem participar com a gente através do nosso zap que está embaixo, ó. 19 989 07 12 52. Este é o zap do Arte Notícia e você pode estar conosco participando não só do sorteio, que você vai dizer lá, eu quero ganhar o CD do duo Música de Interior, mas você também pode sugerir pautas, pode fazer sua crítica e pode trocar uma ideia com a gente pelo zap. Feito? Lembrando que nas redes sociais nós estamos também no Instagram e no Facebook, no @Arte e Notícia. Valentim Viola, meu amigo Valentim Viola, eu me lembro que quando comecei as primeiras linhas do jornalismo, né, quando se falava em Valentim Viola, em Opinião Jornal, editoria de esportes, pô, Valentim Viola era uma figura, quando eu falo mítica, não é no sentido, é importante, Tim, que a gente dê valor às pessoas que têm valor. E você é uma dessas pessoas, sobretudo no que se refere à imprensa ararense, um dos pioneiros da imprensa ararense, né? E eu tenho muito carinho por você. Ter você hoje aqui no Arte Notícia, eu diria que tem um tom de emoção, por quê? Porque eu já falei isso aqui no episódio com a Sirlene, aliás, um beijo para a Sirlene, que pessoa maravilhosa, né? Sirlene é ótima. Maravilhosa, um ser humano incrível. Eu tenho muito carinho por você, porque você me deu a oportunidade de começar a escrever no jornal. É verdade. O editor de esportes era o Pelé Cressoni. Exatamente. E eu fazia lá eu era subeditor e tal, tenho guardado até, eu ia trazer a funcional da Opinião Jornal, assinado por você e tal. E o meu primeiro registro de jornalista provisionado tem lá o Opinião Jornal. Muito obrigado, viu? Eu tenho um carinho enorme, enorme, e para mim é uma honra ter você. Muita gente hoje passou por lá, graças a Deus, né? Muita gente boa, né? Boa. Tem uns cabra ruins assim, mas tem gente boa. Não, mas você é bom também, profissionalmente é extraordinário. Tim, me diga uma coisa. O senhor casado com a dona Nazaré, a quem eu mando aqui um beijo carinhoso, faz um tempo que eu não a vejo, mas uma pessoa
sensacional. Pai de 3 filhas. E de 3 netas. E 3 netas. O senhor gosta de mulher. É verdade. E tem lá os seus 3 genros. Como é que é o nome das netinhas? A mais velha é a Vitória. Vitória. E 2 gêmeas, né? 2 gêmeas, uma mais linda que a outra. É. Ô, Tim, e o que é, eu perguntei isso para alguns amigos, já são avós. O que é ser avô? É uma beleza. É uma beleza. Realmente é uma coisa indescritível. Porque você tem o amor das netas e você faz tudo por elas, tudo que você imaginar, e sem a responsabilidade de criar. Criar é os pais que criam. E graças a Deus, mais as mães, evidentemente. E eu, graças a Deus, tenho 3 netas, uma melhor que a outra. Se você perguntar, mas qual é melhor? Não tem como você escolher uma. Não tem. Impressionante. Como as filhas também, né? Como as filhas também. Eu te falar, você e a Nazaré educaram 3 meninas, né? 3 moças, 3 mulheres. Eu tenho um. Educar já é um processo complicado, porque acredito que você tenha passado pela mesma situação. A gente acha que está educando, mas a gente está sendo educado pelos filhos também. Em vários momentos dessa jornada, né? E eu até brinquei com o Rodrigo Zanck, que é um grande violeiro, amigo que veio aqui também. Beijo, Rodrigão. Aliás, o Rodrigo tem show aqui em Araras, no Centro Cultural, dia 28 de setembro. Você está convidado, viu, Tim? Show maravilhoso, viola e cordas. Negócio incrível. Projeto aí da... É no sábado ou sexta-feira? É uma sexta ou sábado? Agora não me recordo, tem que lembrar aí. Ô, produção, vê que dia que é o dia 28 aí. O que a gente faz ao vivo mesmo, vai que vai. O Tim, e a gente estava falando sobre essa questão de neto, né? E ele tem um netinho. O amor é diferente? Ou o amor é duplicado do filho? Porque o filho a gente tem aquela coisa assim da cobrança, da educação, da disciplina. Com o neto, a gente passa a ser indisciplinado? Claro, totalmente disciplinado. As minhas filhas, por exemplo... E elas não brigam com você? Saía... Não, brigar não briga, mas ficavam bravas, assim, né? Quando eu saía, por exemplo, para o supermercado, né, para fazer compra, você vai com as netas e as filhas, olha, não pode dar doce, não pode comprar isso, não pode aquilo lá. Mas como você vai negar um doce para uma neta sua no supermercado? Explica. Não dá. Você não vai nem negar, você vai oferecer. Não, oferecer não oferecia porque a ordem das filhas é para não dar, entende? Mas a vontade era desobedecer. Eu dava, né, comprava e falava, escuta, mas não fala para a mamãe, tá bom? Tá bom. Chegava em casa, a mamãe sabia. A mamãe, escuta, aí dá um jeito, não. Pai, você sabe que não pode, pai. Vai engordar. Ô, Tim, vamos começar a falar aqui, falando da família para quebrar um pouco o gelo. Todo mundo é a mesma coisa. Eu estava falando para o Rodrigo exatamente isso. Depois de um tempo, né, eu estou caminhando para os 53. Né? Você já passou dessa fase um certo tempo já. Já tem uma caminhadinha 53 mais. 53 anos já tem? 53 anos? Eu vou fazer 53. E... Tá bem conservador. Você sabe que a vida é uma fábrica de monstros, né? Há quem tem essa tese. Mas, enfim, e aí a gente fica numa expectativa que o amor do filho é aquela história. Se o filho precisar do seu coração para viver, daqui 2 segundos você tira do peito e dá, e você tá tranquilo e a vida que segue, não é verdade? Mas a gente chega numa época em que você tem guardado dentro de você um amor que ele está preparado para uma pessoa. E essa pessoa é o filho do teu filho, ou a filha do teu filho. Né? Então eu vejo amigos, meu irmão Charles, por exemplo, meu irmão de alma, que a vida me deu, né, de caminhada e tal.
o Benji, eu sou tio-avô postiço, né? Então eu acho que é isso. Eu me emociono porque a vida é muito curta, Tim. Outro dia a gente tinha 17 anos, 14 anos. Você falou uma coisa, eu achei super legal aqui. Como é que é? Você queria ter 14 anos para quê? Para ir pro cinema? Para entrar no cinema. 14, que bobagem, hein? Pois Queria é. que passasse logo o tempo para entrar no cinema com 14 anos. Pois é. E desse menino Tim Viola de 14 anos? Conta um pouquinho dele pra gente, Tim. Quem é esse menino de 14 anos? Quem foi esse menino de 14 anos? Eu tenho uma história muito bonita, Essa é uma oportunidade para as pessoas muito grande. saberem. Eu, na realidade, não sou ararense. Eu nasci em Iracemápolis, no Bate-Pau. No Bate-Pau. Bate-Pau, Iracemápolis. E quando eu nasci, na época, isso foi em 1943, na época... Ainda era distrito de Limeira? Como? Era distrito, era distrito de Limeira. Né? Eu fui registrado em Limeira, por sinal. Quando eu nasci, uma irmã do meu pai, André Viola, Augusta Viola da Costa, era cabeleireira, e o marido dela, que era meu tio, Ângelo José Trindade, Ângelo enfermeiro do hospital, o único enfermeiro do hospital na época, com o Dr. Bi, que era o único médico que tinha na cidade, nos anos 40, né? Foram visitar o sobrinho que tinha nascido em Iracemápolis. E na época não tinha carro, tinha ônibus, ia de trem até Limeira, né? E em Limeira o André, meu pai, ia buscar a irmã com a cunhada para ver o sobrinho que nasceu. Ia buscar do quê? De charrete. Charrete. Que era o transporte da época. Ele né? era, meu pai era encarregado da fazenda Morro Azul. Coisa linda. Fazenda. Morro Azul do lado de Iracemápolis. Isso. Tem ao lado de Iracemápolis e ao lado de Limeira. Na Morro Azul. É na Morro Azul, me corrija aqui. Tem um mirante? Como? Tem um mirante na Morro Azul? Uma coisa tem assim, um mirante onde estão as antenas de televisão da região. Isso. Inclusive da TV Opinião. Que coisa. É uma história muito bonita. Quando eu montei a revista Opinião, que foi o primeiro órgão de informação... Peraí, pra gente não dar o salto. Iracemápolis, como é que você veio para Araras? Então, aí, minha mãe ficou doente. Acabou morrendo. A senhora, sua mãe, a senhora Augusta Viola da Costa. Não, Augusta é sua tia. É minha tia. Né? Que dá nome à avenida. Que dá nome à avenida, uma das maiores avenidas da cidade. Isso. Para quem não sabe, a principal ali da Zona Leste. Né? Exatamente. Aí a dona Augusta falou para o André, quem vai cuidar desse menino aí? Vou levar para a área para até acertar as coisas aí. O André, não, tudo bem. Aí eu vim para cá, com 10 dias eu cheguei em Araras. E minha mãe morreu. Minha mãe morreu. Acabei ficando aqui. Aí meu pai ficou viúvo, casou-se com outra viúva, que tinha um filho. E aí a viúva com meu pai verdadeiro vieram aqui para me buscar. E eu tinha 1, 2 anos de idade. E a dona Augusta, André, deixa ele ficar mais um pouco aqui comigo. E vieram depois, segundo, fiquei sabendo, logicamente, mais uma vez. E aí a dona Augusta convenceu ele e eu acabei ficando. A tia Augusta, né? Augusta. No caso era a sua tia, natural, né? Minha tia. E que na realidade foi a mãe, né? Evidentemente, não tem como você falar que não, né? Você tem isso muito vivo, né, Tim? Você fala e a gente percebe que seu olho brilha. Muito vivo. E depois nasceram os 2 irmãos meus, né? O Chico e o Augusto, com quem eu fui criado. Brincava, brigava, né? E eu tinha mais irmãs lá em Iracemápolis, né? Aliás, das
das irmãs verdadeiras, todas já faleceram. Todas já faleceram. E hoje moro em Piracicaba, as que vieram depois que foram... Da madrasta. Da madrasta. Da madrasta. É uma história então, muito... do seu pai e da sua mãe, naturais, né, os pais, você era o mais novo. Mais novo. Mais novo. E, bom, inclusive, graças a Deus, né, a minha mãe, Augusta, conseguiu. Eu perdi meu pai, que era meu tio na realidade, quando tinha 11 anos. Ângelo Trindade faleceu quando eu tinha 11 anos. Puxa vida. Entende? E nem sabia, na realidade, o que era um pai. Aliás, você só sabe quando é pai... Quando você se torna pai. Quando você se torna pai. Né? Eu tive essa nítida certeza quando eu ouvi o choro do Guilherme e tal, e me lembro que meu pai estava em casa fazendo uma pintura no dia que o Guilherme nasceu. E eu disse exatamente para ele. Entrei. E pela primeira vez na vida, eu abracei meu pai sendo pai. É diferente. Diferente. Eu digo sempre para ele, o dia que você sentir o cheiro da sua cria, você vai entender certas renúncias, certas coisas que a gente faz em nome e para os filhos, né? Para a família. 11 anos, você perdeu teu pai e começou a tua vida também, né? Porque naquela época que se começava muito cedo, né, Tim? Começava muito cedo e tem sem muito recurso, né? Minha mãe viúva, a casa da José Bonifácio, que meu você pai morou tinha... na José Bonifácio? Morei na José Bonifácio, entre a Visconde e a Rua 13 de Maio, né? E a casa foi comprada e tinha uma dívida na Caixa Econômica Estadual. E aí eu não sabia de nada. E na época não se tinha muito dinheiro, não se tinha quase nada, Fredo. Era uma época dificílima, entende? Aí fiquei sabendo depois, muito tempo depois, que o doutor Coleta, um advogado, que era muito amigo da família, fez uma campanha com o Rotary. O doutor Luiz Cressoni della Coleta. Nenê Coleta, o presidente era Nenê Coleta. Gente finíssima, né? Gente do bem. E fizeram uma campanha, arrecadaram dinheiro e pagaram a dívida que o meu pai tinha na nossa casa, nossa residência. Porque o meu pai, o Ângelo, ele enfermeiro, nossa senhora, o que ele fazia na medicina, coisa inacreditável. Contar um caso só, se você me permitir. Claro. Rapidinho. O espaço aqui é seu. Rapidinho. Falar do meu pai. Tinha a gráfica Filadélfia, que foi uma das maiores gráficas da cidade, na época, da região. E na época da ditadura, da intervenção federal aqui em Araras. Coronel Pupo, aquele pessoal de Campinas que veio aqui, né? Butarrolo, eles queriam prender Milton, Pedro Peixoto e Tim Viola. Nós vamos contar essa história. Nessa ordem, entende? E aí, o Eloy Dias, hoje eu posso falar, porque ele já morreu também, porque ele pediu para não falar para ninguém, mas estou revelando hoje pela primeira vez. Ele morava vizinho da minha casa, o Eloy Dias, na Zé Bonifácio. Sim. E o Eloy não falava nada, pagava para não falar, mas coincidentemente eu saí para trabalhar, tinha gráfica a 24 de março, né? Encontrei com o Eloy. Era ali mesmo? Era ali mesmo. O Eloy, ele pagava para não falar, Eloy. Tem. Ó, o negócio é o seguinte, arruma um advogado, desse jeito. Era 9 horas da manhã. Um advogado que hoje a 1h da tarde, vai a Receita Federal, Estadual e Municipal vai estar lá na gráfica, fechar a gráfica.
E foi embora. Pegou a bicicletinha dele e já foi embora. Não conto para ninguém isso aí. Aí fui no Pedro Pessotto, que era o meu confidente, meu amigo. Grande Pedro Pessotto. Grande Pedro Pessotto, entende? Falei, pô, Pedro, mas como? Não sei, né? Uma hora, chegou fiscal federal, estadual e municipal. Até um deles lá, não lembro qual, falou, é melhor você dar férias para o funcionário seu, porque isso não vai acabar hoje não, isso aqui vai demorar. Ficou 10 dias fechada a gráfica. Meu Deus. E aí, o que ia fazer? Peguei o advogado. Tinha advogado da Arena, muitos. Inclusive... Mas tinham advogados da Arena, mas que eram amigos, né? Tinha um pessoal amigo mas também o pessoal da tinha Arena, medo. né? Tinha medo. Ninguém se expunha, né, Tim? Aí alguém me falou, olha, negócio de imposto, é melhor você falar com o Ibrahim Zurita, irmão do Ivan Zurita, que era adversário do Milton, e na época ficamos, até por causa da minha participação na eleição do Milton, ficamos, não inimigos, mas o Ivan não gostava muito de mim, e eu também não gostava muito dele. Aí fui lá no doutor Ibrahim, falei com ele, e fui multado pelo Estado, pela... A essa altura você já tocava A gráfica e o jornal. Então nós demos um salto, do menino de 11 anos até já tocar, passando pelo 14 lá em frente ao cinema. Não, mas isso já quando eu voltei dos Estados Unidos, sim. né? Porque eu montei a gráfica, certo? Sim. Montei, comprei uma gráfica pequena para fazer a revista e depois virou uma gráfica grande, entende? Aí o doutor Ibrahim me livrou de tudo. Tudo. Só não conseguiu me livrar do imposto que eu não pagava de aposentador, do INSS. Paguei 5 anos de imposto que eu devia, certo? O resto, tudo. Não paguei nada. IPI, ICM, me livrou de tudo. Aí eu fui lá para acertar com o doutor Ibrahim. Doutor, muito obrigado, tal, quero ver quanto que eu devo para o senhor. Quanto que esse trem ficou aí? Quanto que eu devo para o senhor? Ele, Tim, você está começando agora, por que eu vou cobrar de você? Não, tem que cobrar. Você me puta trabalho que o senhor fez, né? Perdeu tanto tempo e tal. Olha, vamos fazer o seguinte. O seu pai, hoje enfermeiro, tá vendo essa operação aqui na mão? Eu pensei que eu ia perder o braço, tá? Ele me curou. Eu não vou cobrar nada de você. Não vou cobrar nada de você. Você paga um jantar para mim no Morgado, está pago. Olha só. Jantar no Morgado naquela época, Tá, né? Falar do meu pai. Não que não seja bom ainda a comida, mas era o top. Top, né? Morgado, só tinha Morgado. Morgado é extraordinário. Um restaurante da cidade, onde fala restaurante é Morgado. Né? Esses dias eu estive com um pessoal aqui no Lago. E aí eu comentei ali na mesa, falei, olha, aqui antigamente era do pessoal do Morgado, né, que tocava, e ali embaixo, onde vocês têm ali o bar, né, que abriu ali, o boteco do Tuga ali, era um quiosque, você lembra? Isso. Um quiosquinho e tal. Mas a comida sempre foi maravilhosa. Né? Ô diretor, quanto tempo nós temos aí? Quanto? 5 minutos. Mais 5 para a gente fechar esse primeiro bloco? Então tá, solta, cadê o reloginho que não tá aqui? Solta o reloginho aqui. O Tim, falei para você que passa rápido essa história. E eu percebo que quando a gente fala da gente, né, as pessoas não têm ideia, por exemplo, eu sabia já dessa sua história, uma parte dessa história sua, mas certamente alguém que conhece o Tim Viola, ou ouviu falar do Tim Viola, dessa figura mítica da imprensa, da política e tal, talvez desconhecesse isso, né? E quando a gente fala de algo tão pessoal, essas lembranças elas acabam sendo meio avassaladoras dentro da gente, né? E eu percebo que você se mantém firme, mas isso ainda mexe contigo, né? Eu acho que né? Acho que é natural até. É verdade.
A vida, infelizmente, a gente passa pela vida e vai compreendendo só no final. Estou com todo mundo assim. Mas é uma passagem que todos têm que fazer, né? E alguns não conseguem fazer ou conseguem fazer muito mal. Eu estou fazendo minha passagem, graças a Deus, com muita gratidão, uma família feliz e com muitas realizações pessoais, familiares, graças a Deus. Quase fechando esse primeiro bloco, dá tempo de falar rapidamente. Você falou dos Estados Unidos, quando você voltou para cá, montou o jornal, a gráfica, tocou a gráfica e tal. Você teve uma carreira como jogador de futebol. E algumas pessoas sabem, outras não. Porque algumas te conhecem do jornal só. Né? Conte pra gente os mais antigos sabem. Pois é, mas você jogava... O pessoal fala que você jogava bem, Tim. Eu tenho, não sei. Você tem... Sei não, rapaz. Você jogava de quê? Era atacante? Centroavante, meia esquerda? Modéstia à parte. Ponta de lança? Eu era artilheiro. Você era artilheiro. Então você jogava uma bolinha. Eu fico bobo de ver. Hoje. Eu sou corintiano, né? E veja aquele centroavante do Corinthians, Yuri Alberto. O cara é espetacular, cai, levanta, se mata, entende? Mas o cara faz 10 gols no ano, 12 gols no ano. Como é que você começou a jogar bola? No amador? Não, eu jogava desde infantil, do circulista, do Cruzeiro, entendeu? Aí como é que você foi parar? Você foi parar no Santos, você foi jogar na Colômbia, foi jogar nos Estados Unidos. Conta rapidinho isso aí. Eu jogava aqui em Araras, evidentemente, comecei no Cruzeiro com o Nego Mosca. Então, você não respondeu, você tá saindo pela tangente aí. Você jogava bola mesmo ou é conversa fiada? Não, eu jogava bola, fazia gol. Você fazia bola rolar. Só que, na época, tinha muito craque na cidade, e melhor que eu. Tinha um Idevar, por exemplo, tem uma história fantástica com o Idevar. Fantástica. Você não lembra, seu pai deve saber do Idevar. Um cracão de bola, certo? E não foi, sabe onde foi? O jogo foi na Inter de Limeira e não deu certo, voltou. Entende? E você foi para onde? Daqui você foi para onde? Eu fui para o Santos. No Santos. Para a base do Santos? Na base do Santos. Só tem o seguinte, tinha uma família de Santos. Naquela época não era base, era aspirante, né? Não era base, não. Era juvenil. Sim. Juvenil, né? Não tinha infantil, tinha juvenil. Tinha uma família de Santos que era muito minha amiga. Morava no Zé Bonifácio, em frente à minha casa. Depois mudaram atrás do campo do comercial, onde hoje é o edifício de Pedra Verde. Uhum. Não onde é, um pouquinho para baixo. E o Angelito, filho da família, o mais velho, era muito meu amigo. E veio um tio deles que tinha batizado a Terezinha, que era irmã dele, e que era de secretário da tia Jorge Cury. A tia Jorge Cury era o presidente do Santos, certo? Vieram visitar a família, tal, e eles armaram, o Angelito armou atrás do campo do comercial um negócio de madeira para assistir jogo de graça lá. Porque na entrada do comercial tinha uma mangueira, né? Tinha uma famosa mangueira, você não lembra. E eu não sabia de nada, entende? E o comercial tinha um timaço na época. Tinha a linha, era Beto Serri, Edevar, eu, Baltazar. Você era 9. Eu era 9. E Costinha, entende? Craque. Tinha vários craques. Tinha um Ismael, goleiro. Ismael jogava em qualquer time do mundo, goleiro. Ismael Furlan. Nunca vi um goleiro que nem ele. Nunca tomou um gol, pelo menos quando eu joguei, nunca tomou um gol de escanteio. Ele falava, é minha. Quando ele falava, é minha, podia deixar que ele ia lá e acabava. Quando ele falava nada, é porque quando a bola saiu, ele já percebeu que ia dar problema. Que ia dar problema, entendeu?
mas nunca vi ele tomar. Aí te viram, aí você foi pro Santos. Aí, então, não, mas aí, nesse jogo, contra o time de Pirassununga, ou de Descalvado, aliás, eu, talvez semana ainda, eu vou na biblioteca fotografar a tribuna, que eu já fui lá, já vi, entende? Mas como eu não sei tirar fotografia, eu não sei fazer nada com esse celular, eu vou levar alguém lá para fotografar para mim. Tá lá, Tribuna do Povo, em junho de 1961. Junho ou maio, por aí, de 61. Certo? Vamos lá, rapidinho. Aí foi pro Santos. Acabou o primeiro tempo do jogo, 4-0 para nós, comercial. Eita. Os 4 gols do Tim Viola. Você acredita nada desse? Acredito, você tá falando. Tá na Tribuna do Povo, entende? Aí chegou no vestiário, no primeiro tempo, o Angelito foi com o seu Dídimo Pupo Gonçalves, que chamava, é o nome da pessoa. Ô Tim, tá perto do Ismael, do Beto, do Edevar, tá todo mundo. Era um craque, Mossoró. O cara se apresentou, eu sou Dídimo, eu sou secretário do ATJ de Curso, você quer jogar no Santos? Não. Dorval, Mengal e o Coutinho, Pelé e Pepe. Já era, né? Dorval, Mengal, o Coutinho, Pelé e Pepe, sério. Claro, por quê? Pegou o cartão dele e me deu um dinheiro para pegar o ônibus para ir para Santos. E você foi? Aí, sabe quando terminou o jogo? 4-0. Que eu não joguei, eu fiquei só, eu vou para Santos. Ah, meu. O Pelé, vou ver Quantos o Pelé. anos você tinha nessa época? 17 anos. Menino de tudo. 17. Foi assim que começou. E do Santos você foi para onde? Aí eu fui para Santos, certo? Aí eu fui para Santos treinar na terça-feira. Treinar na terça-feira. O Lula, o treinador do Santos. O time do Santos era Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo. Zito e Mengalvio. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu treinei com o Pagão. O Canhão da Vila. O Canhão da Vila. Treinei com o Pagão, me ajudando. Tito, o velho Tite. E Álvaro, fim de carreira, entende? E o treino de 30 minutos, 40 minutos, foi 3-2 para o Santos, os titulares. Pelé, Coutinho fazendo gol. E os da reserva foi eu que fiz os 2 gols. Então, o seu Dídimo Pupo Gonçalves, que já morreu, me viu no domingo, aqui em Arás, fazendo 4 gols. E na terça-feira... Você fez mais 2 lá? Fiz 2 lá. Acabou o treino, o seu Dídimo estava lá, o Viola me levou para uma sala. Olha, aqui no Santos, infelizmente, quando alguém se destaca, tem que assinar um contrato em branco com a gente. Você assina? Falei, claro que assino. Assinei na hora. Pô, claro, pô. Oportunidade, né? Aí eu tinha que fazer o tiro que era aqui em Araras, ou o Exército em Santos. E o Pelé me falou, faça o Exército na sua cidade, você vai fazer o Exército aqui, vão te matar, como quase me mataram. Até hoje eu tenho as mãos dele calejadas, porque eles faziam carpimato para demonstrar que os militares não tem nada, porque não é porque é o Pelé, porque tinha outro jogador do Santos lá, entendeu? E eu vim para cá e fiz o tiro de guerra que o capitão Odair Monteiro dos Santos, certo? Foi aí o São Bento de Marília, na segunda divisão, na época a segunda divisão era cada puta time, tinha o América Rio Preto, o São Bento Sorocaba, cada puta time que tinha, entende? Foi em Santos atrás do Cabralzinho e do Nenê, que eram 2 craques de bola também. Cabralzinho foi técnico depois do Santos. Foi técnico também. O Brasil jogava uma bola, você não imagina. Aí o Santos, não, emprestado, de graça, né? Na época era tudo de graça. Não, tem um rapaz em Araras, Viola, que tem contato com a gente aqui, baixa lá, se ele quiser ir para Marília, está liberado. Depois a gente acerta os documentos. Os caras vieram aqui, Você foi? E eu fui para Marília. Disputei a segunda divisão lá, já estava no fim, né? O São Bento não caiu. O São Bento é o back central do Jurandir, depois de São Paulo, Sim. Da seleção brasileira. Aí comecei, aí empresário e tal, aí me fui para Colômbia, fui para Cali, joguei no América de Cali. Jogou no América de Cali. É um time grande. Tradicionalíssimo. Cali é uma bela cidade. Hoje Cali... O América de Cali
É rubro, né? Rubro, né? Alvo e rubro. Diablos rubros. Diablo rubro, né? Os Diablos Vermelhos, né? América de Cali, um timaço, na década de 80. Timaço. Também, E tem o Cali, o Clube de Cali também, Isso, que também é tradicional, né? Muito e aí bom. você foi para os Estados Unidos, para a gente fechar. E depois fui para os Estados Unidos. E aí depois voltou. Depois voltei e não joguei mais futebol. Parei com 23 anos de idade, porque nos Estados Unidos eu aprendi que tem que trabalhar. Essa foi ótima. A gente vai para o... Ó, tá delicioso o papo, né? É isso, a gente aprendendo aqui com as histórias com o Tim Viola. A gente vai para um rápido intervalo importante e a gente volta para a sequência do Arte Notícia aqui dos Estúdios Pinheiros. Você tem interesse em fazer um podcast, gravar um vídeo, enfim, colocar sua ideia, ser visto, criar conteúdos? O lugar é aqui. Anote aí, o telefone está passando aí embaixo da tela. 996-97-43-35. Esse é o nosso telefone, que também é o Zap do Estúdios Pinheiros. Certamente você vai encontrar uma forma, um projeto bacana que cabe no seu bolso e você vai poder colocar o seu sonho aí para funcionar e tornar-se realidade. Tá bom? Podcast Arte Notícia, o som da informação. Estamos de volta no Arte Notícia, hoje recebendo o jornalista, o Valentim Viola, o Tim Viola. Tim Viola. Né? Ó, lembrando que você pode participar do sorteio dos CDs do duo Música de Interior, Aniela Rovani e o Rafael Cardoso, participando pelo nosso Zap. 19, olha aí, está passando aí agora, 19 98907 1252. A cabeça ainda funciona um pouquinho. Tá bom. Lá você pode dar seus pitacos, sugestões e conversar com a gente também. Feito? Direitinho? Beleza. Tim, do futebol para o jornalismo. Você volta dos Estados Unidos, o que lhe deu na cabeça de abrir um jornal? Eu sempre gostei de escrever, eu era um bom aluno de português e lia muito. Lia tudo quanto é jornal, eu lia, principalmente de futebol. E um pouco de política, mas mais futebol. E quando eu falei que ia parar de jogar mesmo, parei. E em vez de fazer um jornal, tinha a Tribuna do Povo, que era muito forte. Um jornal, né, que chegou a ter mais de 100 anos de circulação, 120 e poucos anos. Né? Fundado pelo Pedro Carmo. Exatamente. Tocado muitos anos pelo Dr. Elísio. Exatamente. Aí fundei uma revista, Revista Opinião. Revista Opinião. Revista Opinião. Opinião era o nome que eu ia dar para tudo, para o jornal, né? E depois para a televisão, né? E a revista começou a circular com sucesso, novidade. Eu, na realidade, teve um acontecimento muito significativo na eleição de 68. A revista foi fundada em 65, com independência. Você pega hoje, eu tenho tudo encadernado lá, tem na biblioteca, tem na Câmara, tem na Prefeitura, com independência total. E a eleição de 68, aí teve a Revolução, 64, né? A ditadura, que não era ainda tão... Mas houve ditadura no país, Tim? Houve no país e aqui em Araras, né? Há quem diga que não existe isso. Aqui em Araras também, lógico. Ditadura bravíssima, entende? Você viveu isso de perto, né? Eu vivi... Vai chegar daqui a pouquinho. Vivenciei isso aí e tenho muito para contar e muito documento para exibir. Uma coisa, eu já vou lhe adiantar aqui. Essa vai ser a nossa primeira conversa. Porque nós vamos precisar de mais uns 3 programas, 3 episódios para a gente contar tudo que tem que contar, né?
para falar desse negócio. Se for falar da ditadura, pode marcar que vai ter muita coisa para falar. Revolução 68, eleições, jornal. Então, aí em 67, eu entrei em Bauru fazendo direito, certo? Eu fazia parte também dos alunos, né, que formaram o nome, que deu Paulo Figueiredo não, Paulo Marques, né, grande amigo meu, era o presidente dos alunos. Centro acadêmico. Do centro acadêmico, certo? E resolveu fazer uma pesquisa com respeito à eleição de 68, a eleição municipal de 68, certo? Isso foi em 67. E fizeram a pesquisa, eu sabia que tinha uma pesquisa, mas não participei de nada, certo? Fizeram a pesquisa e foram na tribuna, para a tribuna publicar a pesquisa de graça, porque não tinha dinheiro para pagar. Estudante nunca tem dinheiro, certo? E a tribuna falou que não ia publicar. O doutor Elísio, uma figura extraordinária, falou que não ia publicar, porque não queria entrar em assunto político, certo? E aí o Paulo e eu não lembro quem, do sexo feminino, não lembro qual a moça. Você estava com 25, 26 anos nessa época? 23 anos. Figura da juventude. 23. Não, uma luta tá errado. E aí, né, a pesquisa deu que o professor Milton Severino ganhava a eleição com 70% dos votos. Entende? E eu já tinha conhecido o professor Milton Severino, porque na eleição primeira dele, em 59, eu era jogador de futebol, nem sabia, entende? Que era político, não sabia de nada. Quando eu estava na Colômbia, o Milton comprou do Olavo Marques o Semanário de Araras, um jornal semanário para fazer frente à Tribuna do Povo, certo? E que também não deu certo. E o Milton soube do futebol, gostava de futebol, o Milton, né? Gostava muito de futebol. Foi goleiro, inclusive, na época que ele jogava. Foi na minha casa, pediu uma foto minha para a dona Augusta e fez uma matéria que eu tenho até hoje, com o seguinte título: Tim Viola é rei na Colômbia. É rei na Colômbia. Não era rei nenhum, evidentemente, certo? E a minha mãe mandou o jornal para mim. Mas você tinha um certo conforto lá, né? Fez o seu pezinho de meia também. Sim, é um time grande, cidade grande. Cali hoje, eu não sei, mas Cali deve ter 2 milhões de habitantes. Quase 2 Campinas. Porque na época era quase 2 Campinas, entende? Então, por aí, um pouco mais, um pouco menos. Né? É a segunda ou terceira cidade da Colômbia. A primeira é Bogotá, logicamente. Medellín, eu acho que é a segunda ou terceira. Cali ou é a segunda ou a terceira. Né? E era bem organizada a coisa lá, viu? E eu brigava com eles porque Naquela época já tinha o narcotráfico lá? Não tinha. O narcotráfico começou nos anos 80, né? Lá em Medellín, depois até no América de Cali. O cartel de Cali. Cartel de Cali e cartel de Medellín. Aí você voltou, veio e tal, saiu a matéria no jornal do Milton, e aí? Então aí eu publiquei a pesquisa. No semanário? Não, na revista. Na revista. Publiquei a revista. E aí? Nossa senhora, foi um negócio. E você sabe o que aconteceu? Mas não te dá a sensação, quando você lembra disso, eu acho que nós jornalistas temos isso. Quando você publica, porque o Milor falava isso já, né? Jornalismo é você publicar aquilo que não querem que seja publicado. É essa a sensação. Né? Eu publiquei. Naquele momento foi isso. Nossa, foi uma revolução na cidade, entende? Que doideira. O prefeito era Ivan. Ivan Zulito, é um grande prefeito. Eu tenho a revista lá escrito. Só que eu criticava ele também. Imagina a partir desse episódio você se tornou persona não grata? Claro. Claro, só podia ser. Só podia ser. Aí o Milton ficou muito contente com isso. Aí nasceu uma amizade. Por isso que nasceu uma amizade. Você tem muito. Você fala do Milton com muita saudade. Não, o Milton. Ele era teu amigo. Né? Extraordinário.
Dizem que aos inimigos ele tratava como inimigos, mas os amigos ele era leal, né? Na realidade, aos amigos a lei. Aos inimigos a lei. Aos inimigos a lei. E aos amigos, tudo que ele podia dar. Tem cada história do Milton. Você já me contou algumas. Inacreditável, entende? Inacreditável. Não dá para acreditar. Falando em Milton, vou fazer aqui uma provocação. O espírito do Abu Janra se apoderou de mim nesse momento. Muita coisa a gente diz que o Milton cresceu, foi um líder nascido na camada popular. Porém, os observadores políticos, enfim, a história, diz que não é bem isso. Ele foi visto pelo baronato da época, baronato aqui que eu me refiro, o pessoal da coligação aranense, os donos da cidade, né, os nossos coronéis antigos da cidade. Com todo respeito, por favor. Tá? A classe dominante, os políticos que dominavam o sistema local na época. E olharam e falaram, tem um professor aí e tal, esse menino aí, vamos trazer esse menino pra gente aqui, nós estamos vendo, não podemos tocar mais o negócio e tal. E aí o Milton veio e tal, e a partir disso, como ele tinha ele conseguia transitar nas camadas populares, ele meio que se rebelou contra a indicação e aí criou um caminho próprio. O que tem de verdade e erro nessa afirmação? Não, eu não participei disso aí. Eu era jovem na época, né, na eleição de 59. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o governador do estado era Adhemar de Barros, né, famoso Adhemar de Barros. E o PSP, ou não lembro se é outro partido, né, tinha aqui em Araras famílias tradicionais, Casselli, Zorzenon, Dizep, e acabou a coligação, o Roberto Félix foi o terceiro prefeito da coligação, e o Adhemar vinha para a cidade e acabou apoiando o candidato do partido dele, que era o Alcides Dizep, uma pessoa também inatacável. E ninguém queria enfrentar o tal de Dizep. Isso me contaram. E foi a verdade. Depois o Milton confirmou. E chegou nos últimos dias, ninguém. A família Baggio, família Lagazzi. O Milton também? O Milton não. O Milton acredito que não. O Milton não. As principais famílias queriam lançar alguém. E o pai do Biloca Baggio tinha alguma intimidade com o Milton, que o Milton era professor e era radialista. E falava bem. Na Rádio Clube, né? Rádio Clube. Falava bem. Né? Olha, tem um moço aí, tal, eu acho que ele... E foram falar com o Milton. O Milton topou. Topou e ganhou a eleição. Então a história que a gente ouve, que eu trouxe aqui, que muita gente talvez não soubesse disso, não é nenhuma heresia que eu estou dizendo aqui. Tem um fundo de verdade. Tem, é verdade. Só que, né, depois de eleito, o Milton, o Milton foi taxado de comunista, como eu fui taxado pelo pessoal comunista. Está escrito. Bem-vindo. Bem-vindo. Conheço essa história de algum lugar. O Milton era de direita, de centro. Sim. De centro, professor. Só que ele fazia coisa como se fosse de esquerda. Tem várias coisas. Você vê alguma... Não, deixa eu contar só 3 casos rapidinho. Vai. Escola Técnica de Comércio. Era do Jarbas Leme de Godoy, parente do Ivan Santos Zurita, primo, né? Não sei como primo, sério, gente boníssima também. Escola amigo Técnica do Milton. De Comércio de grandes serviços. E o Milton era amigo dele, entende? Do pai do Jarbas. Um dia o Jarbas chegou na feitura, que era em frente à casa do Jarbas, aqui na Alves Cabral. O Milton, está aqui a chave da Escola Técnica de Comércio, eu vou entregar para você. Você faz o que você quiser com a escola, eu não quero mais. Cortei o telefone, que ele cortou com a tesoura. Para ninguém telefonar, cortou com a tesoura. Cortei o telefone, eu não quero mais saber, não quero.
vou fechar a escola. Eu me não quero saber. Então. Aí o Milton pegou a chave, e no dia seguinte chamou ele, o Jaber, olha, você está disposto? Tá. Então assim, ó, eu vou comprar a escola sua e vou tocar a escola lá, vai ser de graça, ninguém vai pagar nada. Isso é coisa de comunista, é coisa de homem de centro, de direita. Isso é coisa de Paulo Freire. Aí, anúncio está no jornal, a tribuna, opinião, eu, evidentemente, muito mais, sério. Está no jornal. O prefeito compra a escola, tá? E o doutor Edemundo Russo, que tinha escola, não vou lembrar o nome da escola, ali onde, perto da Avenida Anguera, mas não é hoje a faculdade, não, mais para o centro da cidade. Era sócio o Bertolini, o Chico Bertolini, o Laírto Della Coleta, que é vivo, o único vivo ainda que pode ajudar. O Laírto era dono. Laírto Della Coleta. Deixa eu trazer o Laírto aqui. Né? Nosso orquidófilo, o homem das orquídeas. Gente boa, Laírto. Adoro ele. Um grande amigo meu. Aí o Edmundo ligou para mim. O Edmundo era advogado da minha família, quando morreu meu pai, para fazer as coisas lá. Entende? Edmundo ligou, Tim, o Milton comprou, vai comprar, está comprando. Viu? Fala se ele quer comprar a minha escola também. Eu fui lá no Milton, o doutor Edmundo, que era da Arena, por sinal, o doutor Edmundo, quer comprar a escola da... fala para ele, vamos fazer o preço, eu compro lá também. Comprou a escola também lá. A prefeitura. A prefeitura comprou, não foi o Milton. O Milton não tinha dinheiro para nada, a prefeitura comprou. Misericórdia. E aí? Bom, aí tá no jornal. Que fundunço. Só no jornal. Aí tem outro caso. Um sitiante, não vou lembrar o nome dele, evidentemente, certo? Pobre, sitiante, tinha 5, 6 daquele terra. Foi lá no Milton, eu tenho o sítio lá, mas não tem jeito, precisava de um tratorzinho para parar a terra lá. Comprou 2, 3 tratores para quem precisar de terra. Na época, o Francisco Julião, lá em Pernambuco, queria fazer a reforma agrária. Você conhece a história do Julião? Isso foi em 60 e... 69, 70. Ele se elegeu em 68, elegeu 69, 69. Eu voltaria um pouquinho antes. Depois do AI-5 ainda. Há quem diga... olha o que eu estou recordando aqui. 2018, eu, então... candidato nas eleições de 2018, na TV Opinião, tive a honra de fazer você cumprimentar o filho de João Goulart. É verdade. Não é? É verdade. Que foi candidato à presidência pelo meu partido da época, o PPL. Você comunga da ideia de que se o Jango, que não era comunista coisa nenhuma... nunca foi comunista. Nunca foi, era dono de terra, estancieiro. Estancieiro, né? Lá do sul. O Jango foi deposto porque ele queria fazer as reformas de base. Você acha que esse país seria diferente com as reformas de base tendo sido aprovadas e implementadas? Seria diferente? Seria. Nós, Fredo, esse aqui é um grande país. Nós não vamos ver. Eu achava que minhas filhas, minhas netas iriam ver esse país vai liderar o mundo. Daqui 50 anos, 100 anos. Não tem quem segure esse país. Você vê tudo, essa roubalheira que já houve no país. O país está de pé ainda. Engraçado, o país está de pé. O brasileiro, a gente usa isso na nossa vida pessoal, nas experiências pessoais. Mas o Brasil é aquele país que enverga, mas não quebra, né? Não. É um país que não tem inverno. Eu morei nos Estados Unidos, no inverno lá, só turismo, para tudo. Você pegou neve lá? Mas muita neve. Eu fui para Moscou. O que você foi fazer em Moscou? Quando fui em Moscou, numa viagem oficial do governo do estado de São Paulo, na época que o Orestes Quercia era o governador, que era o Quercia que era para ir, para tratar do gás. O sol nasceu para todos e também para você. Volte, Quercia, PMDB, não é isso? É verdade. Então, e aí o Quercia ia
porque o Quércia, na época, eu estava na Congás, com o Lincoln, o ex-prefeito do Claro, Claro. certo? Seu amigo, né? Meu grande amigo, grande figura. Aí tive uma visita a Gás de France, queria também participar do Gás da Bolívia, que foi nós, na Congás, que iniciamos, o Lincoln que iniciou. O Lincoln iniciou. Tem uma história fantástica, que não vai dar para contar aqui. Não nesse primeiro. Não nesse primeiro. Outro. Do Gás da Bolívia. Tem uma história fantástica. Você não acredita. Eu não acredito, mas é verdade. E tá, as pessoas estão vivas, o Lincoln está aí, a moça está viva também, entende? Eu vou contar, talvez até publicamente, se você permitir. Aí o Quércia não pôde ir e pediu para o Lincoln e a gente ir em viagem oficial para Paris e para Moscou. Ficamos 7 noites em Paris, 7 noites em Moscou. Isso na década de 80. Isso foi em 1987. Porque ele foi governador de 87 a 90, né? Ele foi eleito em 86, ficou até 90. Ele foi em 87 e 88. Foi sucessor do Montoro, né? O Montoro que... Aí logo depois brigaram pelo comando do PMDB, aí foi fundado o PSDB, Pereri, Pororó. Exatamente. Né? Uma história bacana. Dissidência do MDB fundou o PSDB, e olha, com Montoro, Covas, Serra, Alckmin, né? Alckmin veio depois, né? Mas o Alckmin já era deputado federal. O Alckmin, quando era diretor da Congás, o Alckmin ia toda segunda-feira, era deputado federal. Você foi diretor da Congás, você foi diretor da Telesp. Da CTBC. Por que você não foi? Da CTBC, lá do ABC também. Fui presidente da CTBC. E você também, a gente está tentando sintetizar aqui, porque tem muito assunto, muito detalhe. E vou dizer para você, está nascendo um projeto bacana hoje aqui, que vocês vão acompanhar no futuro. Segura, anotem aí o que eu estou dizendo. Você tem também uma história dentro da política, o próprio Quércia. Você falou de Limeira, você nasceu no Batepau, lá em Limeira, Jurandir Paixão. Grande Paixão. Você teve amizade com Mesquita, com Antônio Carlos Mesquita? Muito pouco. Antônio Carlos Mesquita eu o conheci. Em 2000, eu fui contratado para fazer a campanha do João Wenzel, lá de Limeira, que você deve conhecer. João Wenzel. Né? E o Mesquita que contratava o pessoal. E o Mesquita me chamou. O Mesquita, sim, que era uma figura emblemática. Né? Era forte. Era amigo pessoal do Quércia, Tribunal de Contas, tal, aquela história toda. E é uma das figuras do PMDB. E a pergunta que eu faço é essa. O Quércia também, ele era leal aos amigos? Muito leal. Muito leal. E o Quércia teve... ele teve um episódio muito forte com o Milton Severino. Foi. Muito forte. Eu fui testemunha, entende? E sabia... Quando... Você pode contar? Posso contar. Posso contar. Que é verdade. Quando o governador era Paulo Maluf, teve a eleição de 82. Maluf foi governador até 82. O candidato do MDB, do Milton, era o Franco Montoro. Que ele ganhou as eleições. O Quércia era vice dele. Não, o Quércia foi vice dele por causa do Milton. Aí o Montoro ligou pro Milton, deve ter ligado, eu não estava presente, e eu pedi o apoio. Só uma parte aqui, nessa época você era secretário do governo, alguma coisa assim, né? Do Milton. Eu era secretário do planejamento. E aí o Quércia me ligou, porque eu tinha afinidade com o Quércia desde 72, quando ele era prefeito de Campinas, depois ele foi senador. Primeira cidade que ele veio fazer política foi aqui em Arara, na casa do Orlando Franzini, que era vice-presidente do MDB, além de Campinas, que é a cidade dele, certo? Veio aqui e ganhou a eleição do Carvalho Pinto. Fortíssimo. Que ninguém queria enfrentar o Carvalho Pinto. Entende? E ele enfrentou e ganhou. Aí ele veio, ligou um dia para mim, Viola,
queria falar com o Milton. Me leva lá? Vamos lá. Vamos na casa do Milton. Eu já sabia, ele falou no caminho para mim. Olha, eu quero ser candidato ao governo do estado. Queria contar com o Milton. Sei que ele é forte em Conchal, Araras, Leme, Pirassununga, Porfeiras, Cavado. Entende? E era mesmo. O Milton liderava o pessoal todo, entende? Os prefeitos, tudo amigo do Milton. Chegou lá na casa do Milton, com a cafezinho, dona Anivaldo e tal. Milton, queria seu apoio, tal. Quercia, Não vai dar. não é a sua vez. Justo para quem, O né? italiano, não é a sua vez. Mas, é do Montoro. Você deve ser o vice-governador do Montoro. Depois você vai ser governador. Fredo, o cara é demais. Milton Severino é um gigante para falar isso para um senador da República, né? Que era do partido. Ele ouviu isso, ele acatou. O Quercia, a contragosto. Tá. O Quercia saiu lá, pô, mas que conversa é essa? Ele falou, escuta, o Montoro não ligou para mim, mas eu vou apoiar o Montoro. Você é o falso governador, você vai ser vice-governador. Aí teve a convenção do partido no Anhembi. Todo mundo lá, tal. Era esse o plano do Milton, e de muita gente. Mas lá deu, o vice seria o Mário Covas. Anunciou o Mário Covas. Puta! Aí o Milton, com o Jorge de Paixão, e com o prefeito de Leme, Orlando Leme Franco, foram lá e conversaram. Não. Representante nosso do interior. Covas, foi da Baixada. Covas tem que ser o prefeito de São Paulo. Nomeado. Era nomeado. O MDB era contra a nomeação, mas quando podia nomear, ele aceitava também, né? E o Quercia, então, entrou. Isso o Quercia deve ao Milton, ao Jurandir e ao Orlando Leme. Mais ao Milton. Ele sabia disso. Era uma trinca forte, né? O Orlando. Não, e depois Jurandir. Bom, aí depois, no mandato do Milton, veio o Mário Covas aqui pedir apoio para ser governador de São Paulo, e não o Quercia, que era o vice-governador. Eu estava presente, graças a Deus estava presente. Ele falou pro espanhol, Covas, você é o melhor de todos os políticos, não do MDB, o Covas era acima da média, do né? país. Mas eu tenho um compromisso com o Quercia hoje. Eu vou apoiar o Quercia. Você deve ser nomeado prefeito de... Não, já tinha sido, estava saindo para ser candidato. Milton falava, nossa senhora, espetacular. Valentim Viola. Nós já estouramos. Vamos ter que fazer mais programa, mas porque eu estou falando. Esse não vai dar. Você já falou, né? Já falei. Vai ter mais edições do programa. E vai nascer está nascendo um projeto legal aqui. Anote aí. Depois você me cobra. Queria te agradecer demais. Eu gostei muito, porque eu sempre fui um rapaz muito interessado em informação, né? Em conhecimento. E a história de vida que vocês carregam, a experiência de vida de vocês, ela é extremamente importante. A nossa geração, um pouco mais nova que a sua, você que é de uma geração, 2 gerações aí atrás da minha, sim, é preciso que a gente ouça as pessoas, os velhos, sim, porque eu também sou velho para certas pessoas, né? E os experientes. Chico Anísio dizia isso, que a única vantagem de envelhecer é saber mais sobre a vida. Obrigado por compartilhar tanta história com a gente nesses minutos, mas eu tenho aqui um compromisso assumido que a gente vai repetir isso. Porque você é bom de prosa, bom de papo, o papo é legal, e quando a gente fala de política, esse negócio fica mais gostoso ainda, né? Porque a gente fala de política, talvez, de uma forma diferente, longe dessa visceralidade, dessa polarização, né? Se você pensa diferente, você é comunista. Se você pensa diferente, você é direitopata, esquerdopata, enfim. A gente precisa pensar num projeto de cidade, num projeto de país, claro, mas sobretudo de cidadania, de oportunidade, né? É verdade. Obrigado, conte comigo, será um grande prazer. Muito obrigado. Leve o nosso abraço à família Opinião Jornal, que eu sei que é querida demais,
E o Arte Notícia está à sua disposição também sempre que você precisar e sempre que você quiser. Muito obrigado. Muito obrigado a você pelo carinho. Vai levar aqui, ó, o Tim vai levar a nossa canequinha Isso. de lembrança do Beleza. nosso parceiro Serra Brindes. E você, a você, o meu agradecimento, meu carinho, meu respeito, para você de longe, para você de perto, o meu beijo grande e que você continue conosco. Sempre em nome aqui, o Arte Notícia, do nosso Ortiz Contabilidade e Condomínio. Abração para o meu querido Murilo. Também o site O Independente, CR Brindes e Djalma Mecânica Automotiva. E claro, Estúdios Pinheiros, onde a gente faz toda essa bagunça. A gente se vê no próximo episódio, hoje imperdível, com o Valentim Viola, o primeiro de uma série que vem por aí. Valeu, um abração.